Terapia familiar sistêmica e constelação familiar. A terapia familiar sistêmica é um recurso da psicologia que visa resolver conflitos entre os membros de uma família. Que membros são esses? São membros consanguíneos ou afetivos que têm uma história em comum. A constelação, ela é um método que também busca resolver conflitos familiares. Utiliza-se do grupo como ferramenta de trabalho. Quais são os pertencentes a este grupo? São elementos que não se conhecem frequentemente, tá? Então, pessoas que não se conhecem se reúnem para constelar a história de um elemento do grupo que se coloca como voluntário. Portanto, os integrantes daquele trabalho representam elementos das histórias uns dos outros. Quer dizer, o voluntário que vai constelar a sua história, ele tem pai, mãe, filhos, irmãos, avô ou netos. Estes elementos da sua história são representados pelas pessoas que participam daquele dia no tratamento da constelação familiar. A constelação familiar também pode ser aplicada com bonecos. Aí os representantes são os bonecos. A terapia familiar sistêmica, ela trabalha em sessões de psicoterapia com os elementos da família, podendo estar presente todos os elementos do grupo familiar, que é um pouco mais difícil, ou apenas alguns deles, os elementos significativos que se propõem a fazer a psicoterapia do grupo familiar. Se o tratamento acontece com alguns dos elementos, tem resultado? Sim. Por quê? Por causa de um dos conceitos da teoria sistêmica. Quando parte do grupo se transforma, toda a grupalidade também se transforma. Na terapia familiar sistêmica, os interlocutores, quer dizer, as pessoas que vão estar presentes no tratamento, eles de fato foram os protagonistas da história a que diz respeito, tá? Não há, portanto, representantes do grupo familiar. Esta é uma das diferenças entre a constelação e a terapia familiar. Um ponto que a gente destaca é que quando representantes da história vão sinalizar ou simbolizar ali elementos da história do voluntário que está constelando, né? Há a possibilidade da mistura de que da história de cada representante ou partes da história do representante com a história do elemento que se voluntaria para fazer a sua constelação. Quando você está trabalhando na terapia sistêmica, como os elementos que estão ali disponíveis para o trabalho são os próprios protagonistas da história daquele grupo, cada um vai trazer a sua própria história. Certo? Se a gente parar para pensar um pouquinho, quando você representa, sim, você pode trazer um tanto da sua particularidade para representar um outro elemento, que seria um fator complicador. É sempre que acontece? Não, mas existe esse risco e esta possibilidade de acontecer dessa forma. Uma outra questão que aparece com muita frequência nas duas abordagens diz respeito aos padrões relacionais. O que são padrões relacionais? É aquela forma do grupo lidar que se mantém numa determinada geração ou em outras gerações. Portanto, as duas técnicas vão estudar, vão identificar padrões relacionais, sim. Se ambas vão trabalhar com conflitos no núcleo familiar, ambas vão identificar os padrões relacionais. Nós vamos trazer agora alguns conceitos presentes nas duas abordagens, às vezes com nome semelhante, porém conceitos que vão apontar para direções diferentes. Na constelação, nós temos lei do amor, a hierarquia, a lei do pertencimento e do dar e receber.
Já na teoria sistêmica, nós também temos o nome hierarquia como uma das ferramentas que a gente pode observar na grupalidade, a equação pertencimento-separação, triangulações, alianças, subsistemas, processo de diferenciação do self. Eu estou trazendo terminologias da primeira teoria geral dos sistemas, o primeiro tempo da teoria geral dos sistemas. Daquele primeiro tempo, de 1940, 50 para hoje, nós temos outra terminologia diferente dessa, embora essa ainda faça parte do todo o arcabouço da TGS, tá? Então, nós vamos tratar um pouco das aproximações e diferenças destas terminologias. Quando a gente falou lá atrás das 3 leis que o alemão identifica no sujeito e nos grupos, como leis que acontecem de uma forma natural e espontânea, nós trouxemos a lei da hierarquia, do pertencimento e da função dar e receber. O que ele fala a respeito dessas leis? Cada uma delas, para promover o bom funcionamento do grupo familiar, ela precisa ser respeitada. Portanto, a lei da hierarquia, ela diz respeito ao olhar respeitoso para as posições em que as pessoas nascem num grupo. Portanto, nós temos irmãos que nascem como primogênitos, os que vêm em segundo, terceiro, quarto lugar. Este lugar do nascimento é algo importante para ser preservado e respeitado por todo o grupo familiar. Como lei do pertencimento, diz o quê? A família precisa incluir os seus elementos. Se a família marginaliza um elemento do grupo por algum motivo, aquela lei estará sendo transgredida, portanto, vai causar um desequilíbrio. A lei do dar e receber é natural nas relações, o movimento de dar e o movimento de receber. No entanto, quando determinadas relações polarizam uma destas funções, aí alguém muito dá e outra pessoa muito recebe. Portanto, aquele relacionamento ficaria desequilibrado. O que a constelação sistêmica fala a respeito? Que o não cumprimento ou a transgressão destas leis acarreta problemas para todos os elementos do grupo. Inclusive, vejam bem, para gerações vindouras, as gerações posteriores. No entanto, quando alguém que sofre um desequilíbrio busca compreender o que aconteceu nas gerações anteriores, que até então estaria velado, aquela compreensão, ela começa a reorganizar o sistema, abre uma porta para a reorganização do sistema. Por isso, muitas vezes, em uma sessão de constelação, o indivíduo que chega ali para o tratamento, a princípio, num sistema desorganizado, consegue identificar onde ocorreu a falha e começar a se reorganizar. Diferente da terapia sistêmica. Na TGS, Teoria Geral dos Sistemas, nós não vamos trabalhar com leis, não é uma terminologia da terapia sistêmica. Frente ao desequilíbrio que ocorre em todas as famílias, é natural do ser humano o desequilíbrio, o erro e a falta, novas reorganizações são alcançadas. Como? De formas diferentes, em tempos diferentes, nos diferentes grupos familiares. Um dos conceitos que a teoria geral dos sistemas trabalha para articular a reorganização do grupo, eu trouxe no primeiro vídeo. É o conceito da morfogênese, que significa o quê? O grupo familiar vai absorver o input do meio. O que é input? É o elemento novo. Que elemento novo é esse?
Pode ser o erro, pode ser a falta, pode ser uma transgressão à lei, pode ser algo bom que vem acontecer, uma criança que nasce, um casamento esperado que vem a acontecer. Tudo isso são inputs. Portanto, a família absorve do meio o input e altera a sua organização, criando um novo formato, morfogênese. Lembra que eu falei que todo fenômeno, o feedback, todo fato devolve para o sistema o que? A sua informação, gerando em cada elemento do grupo uma nova organização. Então, na teoria geral sistêmica, são necessários vários encontros no processo psicoterápico para que o grupo familiar alcance um novo padrão relacional. Isso não acontece apenas em uma sessão. Nós vamos avançar mais um pouquinho e olhar para esse movimento que acontece nas grupalidades, nas famílias, em relação a esses possíveis alterações da forma da família. Segundo a constelação, se o primeiro filho, por exemplo, foi abortado, o que acontece? Este primeiro filho deveria continuar ganhando o título e o status do primogênito naquele grupo familiar. Deveria ser reconhecido, deveria ser pertencente ao grupo familiar, ainda que ele não tenha nascido. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, se há o aborto do primeiro filho, normalmente o segundo, quando nasce de fato, o que acontece? Ele vem a ser considerado primogênito pelos olhos de todo o grupo familiar. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes, nem sempre, este segundo filho poderá ter dificuldades em sua própria vida, no correr do desenvolvimento. Por quê? Porque a lei que deveria garantir o status de primogênito não foi cumprida. Portanto, aquela falha na lei, aquela transgressão alcança gerações posteriores de forma a produzir dificuldades, sofrimentos, até doenças fisiológicas. Na teoria geral dos sistemas, por exemplo, quando há um aborto na família, há que se considerar o contexto no qual o fato aconteceu. A teoria sistêmica não se ocupa com leis desrespeitadas. O que ela valida? Valida a condição de cada elemento do grupo familiar em tratar do fato em si. Ou seja, como que aconteceu um determinado fato? Quais são as pessoas envolvidas? Qual foi a consequência para cada um dos elementos? Quais são as possibilidades da rede em torno de auxiliar a tratar daquele fato? Portanto, a teoria sistêmica vai trabalhar muito mais com responsabilização dos envolvidos e cuidado geral do contexto. Não culpa-se nenhuma pessoa por, digamos, fatores que socialmente podem ser considerados como negativos. Aí a gente consegue avançar para mais uma questão que aparece nas duas abordagens. Fatos de uma geração alcançam as gerações posteriores? Segundo a teoria sistêmica, não são os fatos em si que têm o poder de alcançar gerações posteriores. O que alcança as gerações posteriores é a cadeia vincular, que liga os elementos envolvidos em diferentes gerações relacionados a um determinado fato. Se houve um aborto, mas quem está envolvido naquele fato, ligado afetivamente àquele fato. Portanto, em relação à cadeia vincular, nós temos uma disciplina dentro da teoria sistêmica, que é a transmissão geracional
transmissão psíquica e transmissão transgeracional. São 3 conceitos diferentes que vão estudar 3 desdobramentos diferentes dentro desta mesma disciplina. A constelação, ela vai falar o seguinte: os problemas e dificuldades atuais de uma pessoa podem ter sua gênese, ou seja, sua origem na transgressão dessas leis, que pode ter sido ocorrido fato nas gerações anteriores, ainda que os afetados de agora não conheçam a causa original. Por isso, o tratamento no evento da constelação. Um voluntário vai tratar a sua história, junto com a presença de outros elementos. Já na teoria sistêmica, ela vai falar o seguinte: a transmissão geracional, ela é um processo natural presente na vida do ser humano que, olha gente, conduz as gerações e contribui para a estruturação do psiquismo das gerações vindouras. Embora a transmissão possa causar efeitos patológicos. Portanto, nós vamos entender brevemente o que é a estruturação do psiquismo. Ela diz respeito ao fato de que cada nova geração precisa da carga afetiva das gerações anteriores para vir a ser. Que carga afetiva é essa? São os afetos naturalmente veiculados de geração em geração. Também chamamos de chaves de acesso ao mundo. Portanto, como carga afetiva, nós recebemos das gerações anteriores muitas virtudes, mas às vezes muitos sofrimentos. E aí nós podemos entender como que o processo da transmissão causa efeitos patológicos. A gente vai compreender o seguinte: a patologia se dá pela recepção de afetos negativos? Não. A patologia se dá pela impossibilidade das gerações vindouras metabolizar aquilo que lhes chega. Porém, nós recebemos sim, tanto virtudes quanto sofrimentos, que são naturais no processo de desenvolvimento dos grupos, das famílias, dos casais. Então, a gente conclui dizendo que a terapia familiar sistêmica e a constelação familiar ou constelação familiar sistêmica, para além das diferenças conceituais que nós trouxemos para vocês, a gente tem também o reconhecimento do Conselho Federal de Psicologia, que só reconhece como técnica dos psicólogos a terapia familiar sistêmica. Ambas, no entanto, vão trabalhar com a terapia de família. Nós, aqui do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, nos dedicamos ao estudo dos problemas grupais, familiares e conjugais através de tríplice chave de leitura. Vamos estudar a terapia sistêmica, a psicanálise de família e os estudos psicossociais. Muito obrigada pela atenção.